Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. A gente vai fazer uma resenha de um livro adorável, que eu realmente gosto muito e recomendo fortemente a leitura. É fácil de achá-lo na internet, basta digitar Não Lugares, Introdução à Antropologia da Supermodernidade, PDF. Ele é do Marc Augé. É um livro pequeno, mas incrivelmente maravilhoso. Vamos? E eu vou ler um trechinho de Não Lugares, Introdução à Antropologia da Supermodernidade, do Marc Augé, bem lá na página 73. Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é de que a supermodernidade é produtora de não lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelariana, não integram os lugares antigos, estes repertoriados, classificados e promovidos a lugares de memória. Ocupam aí um lugar circunscrito e específico. Na página 74, ele diz: o lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugídias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. Palimpsestos, em que se reescreve sem cessar o jogo embaralhado da identidade e da relação. Os não-lugares, contudo, são a medida da época, medida quantificável e que se poderia tomar somando, mediante algumas conversões entre superfície, volume e distância e vias aéreas, ferroviárias, rodovias e os domicílios móveis, considerados meios de transporte, aviões, trens, ônibus, os aeroportos, as estações aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis, os parques de lazer e as grandes superfícies de distribuição, a meada complexa, enfim, redes a cabo ou sem fio, que mobilizam o espaço extraterrestre para uma comunicação tão estranha que muitas vezes só põe o indivíduo em contato com uma outra imagem de si mesmo. Marc Augé afasta-se do termo pós-modernidade, preferindo utilizar a palavra supermodernidade para dar a ideia de continuidade. Na modernidade atual, observamos para ele fatores de aceleração, como tempo, mais aceleração do que de ruptura. É preciso para ele pensar a cultura, a diversidade, a identidade sempre em movimento, nunca de uma maneira fixa. E para ele também, a antropologia passa por uma mudança. Seu objeto outrora distante, exótico, agora converge para o que Augé chama de antropologia do próximo. O que se coloca em debate, em Não Lugares, Introdução à Antropologia da Supermodernidade, é o próprio status da antropologia na contemporaneidade. Qual o grau de apreensão das sociedades complexas pelo método antropológico? O termo não lugares, utilizado por Marc Augé em seu livro Não Lugares, acompanha a sua obra como se incorporasse algo fundamental para a compreensão da sociedade contemporânea. Augé ressalta algo de novo na paisagem, a presença cada vez mais frequente de espaços físicos do uso público, aeroportos, hotéis, estádios, etc., que são destituídos de qualquer atributo ou característica específica que permita associá-los a algum lugar geográfico. Esses espaços são padronizados quanto à aparência e funcionamento em todo o mundo, quer estejam situados no Extremo Oriente ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Melhor dizendo, não portam qualquer identidade com os lugares em que se encontram, não pertencendo a lugar algum e a todos os lugares ao mesmo tempo. São espaços assimbólicos, não lugares. Augé observa que os mesmos arquitetos são contratados e têm sua concepção arquitetônica difundida em diferentes países de culturas distintas, buscando exprimir um conceito único sobre a arte, indicando o que é bom gosto, vanguarda, direção a seguir. Também as empresas de serviços, bancos, produtos e grifes seriam os mesmos em diferentes lugares e onipresentes, sinalizariam ao transeunte de forma inequívoca quais deveriam ser os objetos de desejo, o que consumir. Os espaços assimbólicos também existiriam no ambiente doméstico e teriam sido gerados pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, o uso da internet em navegação, assim como da televisão, introduz uma codificação de valores exterior e alheia
aqueles do seio familiar, produzindo efeitos sobre o sujeito. No livro, Auger define os chamados não-lugares como um espaço de passagem, incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade. As principais características desse novo tipo de organização social, por ele destacada, são um novo entendimento da categoria de tempo. Essa necessidade de dar sentido ao presente, se não ao passado, é o resgate da superabundância factual que corresponde a uma situação que poderíamos dizer da supermodernidade, para dar conta da sua modalidade essencial, o excesso. Logo, organizar o mundo a partir da categoria tempo já não faz mais sentido. As constantes transformações espaciais, a mobilidade social, a troca de bens e serviços e o enorme fluxo de informações dão a impressão de que o mundo encolheu, que a gente vai chamar de encurtamento do espaço-tempo, compressão espaço-tempo. Este encolhimento provoca alteração da escala em termos planetários através da concentração urbana, migrações populacionais e produção de não-lugares. Aeroportos, vias expressas, sala de espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, supermercados, etc., por onde circulam pessoas e bens. Hoje estamos inseridos em todos os lugares, mesmo nos lugares mais longínquos. Estes fatores enfraquecem as referências coletivas, gerando o individualismo exacerbado, porém sem identidade. Portanto, o chamado não-lugar caracteriza-se por não ser relacional, identitário e histórico. Como exemplo de não-lugares, podemos citar as autoestradas, os aeroportos, os supermercados. Há também aqueles lugares outrora promotores do mundo operário, hoje vistos como espaço para aqueles que não possuem emprego, pessoas sem abrigo, por motivos diversos. São não-lugares por acolher, mesmo que provisoriamente, homens e mulheres, pela sua intolerância nessa ordem social, viram-se constrangidos à expatriação urbana. Outra característica destacada pelo autor dos não-lugares é que estes são permeados de pessoas em trânsito. São espaços de ninguém, não geradores de identidade. Lá, você ou eu não importa, somos apenas mais um. Em oposição aos não-lugares está o espaço antropológico, necessariamente criador de identidade, fomentador de relações interpessoais, move-se num tempo e no espaço estritamente definido. É simultaneamente princípio de sentido para aquele que os habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa. São identitários, relacionais e são históricos. Criador de identidade por trazer em si o lugar do nascimento, da intimidade do lar, das coisas que são nossas, demarca de forma precisa as fronteiras entre o eu e os outros. É histórico porque fala da história nativa, sem considerar a história como ciência. Em oposição, os não-lugares não se definem como identitários, relacionais ou históricos. Através dos não-lugares se descortina o mundo provisório e efêmero, comprometido com o transitório e com a solidão. Os não-lugares são uma nova configuração social, característica de uma época que se define pelo excesso de fatos, superabundância espacial e individualização das referências. Nesse sentido, de acordo com o autor, apresenta-se ao antropólogo um novo objeto, ou seja, a contemporaneidade a ser estudada nas suas contradições, complexidades e novas formas de se apresentar. Pensar a cidade também não é insistir em apropriar-se ou em querer pertencer a um bairro, mas estudar os recursos urbanísticos, os equipamentos, os serviços que permitem ao citadino superar o estranhamento de um território pouco familiar e orientar-se em universos tão estranhos. E se a gente trouxesse essa reflexão para o mundo pandêmico, né? Estar dentro dos nossos lares, das nossas casas, para nós que somos privilegiados e privilegiados pela possibilidade de termos onde morar e, de alguma forma, estarmos resguardados durante a pandemia, será que a gente pode pensar sobre a perspectiva também do não-lugar dentro dos nossos lares, dentro de nós mesmos? Será? Eu acho a reflexão que o Marco Auger nos convida uma reflexão muito interessante. E nesse mundo em pandemia, né, que a gente está trancado dentro da nossa casa, a experiência que tem se dado é uma experiência de criar identidade, né? Criar identidade dentro de nós e dentro da nossa casa. São reflexões contemporâneas, difíceis de serem feitas porque estamos vivendo, mas eu gostaria de saber você o que acha sobre a perspectiva dos lugares antropológicos e dos não lugares do Marco Auger. Um grande abraço e até a próxima.